Bom dia, quinto ano, vamos lá? Hoje a gente tem o livro de língua portuguesa, nós vamos continuar nos verbos irregulares. Hoje a gente vai ver os verbos ser e por. Lembrando, os verbos irregulares são aqueles que quando a gente conjuga, são bem diferentes do que eles são no infinitivo, nem parece que é aquele verbo. Então a gente tem aqui, caiu do cavalo, um pequeno texto, vamos ler? Um homem caiu do cavalo e machucou-se bastante. Puseram o coitado sobre uma maca e o levaram ao hospital. O médico que o atendeu era muito gentil e perguntou-lhe: "Foi a primeira vez que o senhor andou a cavalo?" "Não, doutor, foi a última." Depois de ter caído do cavalo, né, ele não queria nem mais saber de andar de cavalo, gente. Foi é uma forma do passado do verbo ser. Olha como é diferente de ser. Tem nada a ver, né, gente? Parece até que não é daquele verbo. E puseram é uma forma do passado do verbo pôr. O verbo pôr, se não me engano, está mais à frente na página, a gente vai ver uma curiosidade. O verbo pôr, antigamente, ele era o verbo poer. Então, o verbo pôr, apesar de acabar com OR, ele faz parte da segunda conjugação, que termina com ER. Porque antigamente ele era escrito como poer. Tá? É uma curiosidade, é uma coisa que cai em concursos, inclusive, porque é tipo uma pegadinha, hein? Conjugação do verbo ser. Temos aqui o presente, o passado e o futuro, né? No verbo ser. Eu sou, no passado eu fui, futuro eu serei. A tia não vai ler tudo aqui, a conjugação, porque aí vocês podem ler, tá bom? E do pôr eu vou ler tudo. No presente. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Olha como é diferente. Passado. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. E no futuro. Eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. Beleza? A gente tem aqui, a segunda pessoa do plural, vós, não é mais usada na língua falada, como nós já vimos quando a gente estudou lá verbo no início, só que ela é raramente empregada ainda só na escrita, tá? Ela é bem formal, né, vós. Você já aprendeu que o verbo pôr pertence à segunda conjugação, porque antigamente o infinitivo desse verbo era poer. Aprendeu também que todos os verbos derivados do verbo pôr são conjugados como ele: compor, expor, repor, impor, etc. Ok? Aqui a gente vai completar as frases com o verbo pôr no passado. Então, quem pôs os livros nesse armário? Eu, o caderno na mochila. Vocês, os lápis no estojo. Nós, as bicicletas na garagem. Então, vocês vão completar. Na número 2, já na página 279, vocês vão completar as frases com o verbo ser no presente, no passado ou no futuro. Ok? Vocês têm que prestar bastante atenção, gente, na frase, para saber se a frase está no presente, no passado e no futuro. Porque não está indicando, não está falando lá no finalzinho, bote no futuro, bote no passado, bote no presente. Vocês têm que prestar atenção na frase, tá? Para descobrir se ela está no passado, no presente ou no futuro. Vamos ver a primeira. Marina, pontinho, pontinho, professora do quinto ano. Os alunos gostam muito dela. Gostam está em quê? No presente. Então, o primeiro verbo tem que estar no presente, tá? Então, vocês vão conjugar o verbo ser no presente, tá bom? O sorteio, pontinho, pontinho, amanhã. Amanhã é o quê? Futuro, né? Ainda vai acontecer. Então, vocês vão conjugar o verbo ser no futuro. Nosso time, pontinho, pontinho, campeão ano passado. Então, já passou. Então, é passado, tá bom? Então, prestem atenção na frase para descobrir se é passado, presente ou futuro. 3. Sabendo que os verbos derivados de por se conjugam como ele, complete as frases usando o verbo dos quadrinhos. Então, a gente tem aqui os verbos nos quadrinhos e vocês vão ter que conjugar. Então, ele, pontinho, pontinho, uma bela canção alguns anos atrás, com o verbo compor. Ela pegou o livro da mesa por alguns minutos, mas logo o verbo repor. E daí por diante. E já na página 280, a última página, nós vamos aqui observar. O palhaço põe uma roupa engraçada.
Põe é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Os palhaços põem roupas engraçadas. Põe é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. A forma de escrever da terceira pessoa do singular e do plural do presente do indicativo do verbo pôr vale também para seus derivados. Veja, ele compõe uma música, eles compõem uma música. Ela repõe o livro no lugar. Elas repõem o livro no lugar. Então, aqui vocês vão completar as frases usando os verbos dos quadrinhos de novo, tá? Só que agora todos eles estarão no presente do indicativo. Então, mamãe, pontinho, pontinho, água nas plantas. Vocês vão conjugar o verbo pôr no presente. E daí por diante. Se tiverem dúvidas, é só falar com a tia Elaine, tá bom, meus amores? Beijo!